Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amados ouvintes que nos escutam neste momento. Nós estamos aqui na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, em Almenara, Minas Gerais, com a participação das irmãs do ciclo de oração, nossa irmã Ana Paula, nossa irmã Maria da Ajuda e a nossa irmã Elisete, amém? E nós vai estar falando um pouco, de como as irmãs, conheceram o ministério, como foi a conversão em relação às vestes, à doutrina do Senhor, esclarecer alguns pontos, talvez tem algumas irmãs, que têm dúvidas ainda, têm dificuldades ainda, Então nós vamos estar falando aqui para os irmãos, que tudo venha a ser esclarecido e que o Espírito Santo de Deus venha, convencer os irmãos aí da verdadeira palavra, da verdadeira doutrina, amém, irmãos? Então vamos começar. Amém, irmãos? Então nós vamos começar com a nossa irmã da Ajuda, a paz do Senhor Jesus, irmã Maria da Ajuda. Paz do Senhor, irmã Miriam, como a irmã já está tratando do assunto, aqui conversando, em conversa entre as irmãs. Assim, irmãos, eu fui crescida, criada no ministério ao qual antes tinha doutrina, só que também já estava um pouco corrompida. E como eu criança, fui crescendo, passar do tempo eu usava, assim, achava que andava na doutrina, que conhecia Jesus, vestia uma roupa mais ou menos, assim, uma saia mais comprida, só que uma blusinha bem ajustada, bem coladinha no corpo. E aí eu fui na casa dos meus pais, ia para a igreja, louvava aquela coisa toda. Só que Deus, por misericórdia, estava sempre me mostrando algo em sonho, estava sempre, eu lia a palavra, lia a Bíblia e fui crescendo, só que eu não tinha aquele foco, aquela coisa toda mesmo de conhecer, de saber se verdadeiramente eu estava fazendo a vontade de Deus. Até que uma certa vez eu tive que sair da comunidade, do local onde eu morava, vim morar numa cidade mais maior um pouco, eu vim na intenção, no intuito de estudar, e nesse intuito de estudar eu vim, comecei a estudar, envolver com outras meninas, me afastei um pouco da igreja, aí continuei no ministério que eu andava, que eu ia antes também, só que nisso eu me afastei um pouco. Até que chegou uma certa vez, nesse período eu me casei, a vida foi mudando, até que eu senti uma certa vez, eu estava indo para o ministério, qual antes eu congregava, fazia a obra, eu cooperava, só que porém, chegou um certo momento, o qual eu me sentia que eu estava passando por um processo espiritualmente, Deus estava tratando comigo. Chegou uma certa vez que eu tive uma visão, eu conto como uma visão, porque eu vi, foi real. Eu me via vestida de branco, com as vestes manchadas. As vestes estavam manchadas, salpicadas, e eu via que Jesus estava prestes a voltar. Eu via eu com as vestes brancas, só que porém manchada. E nisso eu via que Jesus já estava sentado no trono, um homem sentado no trono assim, era Jesus ali no sonho. E tinha os anjos em volta das nuvens, com uma trombetinha, só esperando o sinal. Eu olhava para mim, ficava me pedindo, falando para mim mesmo, implorava, falava: meu Deus, tem misericórdia, não dá sinal agora não, porque eu não estava preparada. E eu fazia a obra e achava que estava servindo a Deus. Então, tipo assim, irmãos, a irmã da Ajuda, mesmo ela estando fraca, não estando verdadeiramente na doutrina, que ela, no fundo, ela tinha consciência que ela tinha que estar melhor ainda na presença de Deus, para os irmãos ver que mesmo ela fazendo a obra, mas ela tinha essa consciência, irmã da Ajuda? Eu tinha essa consciência, tanto que eu me pedia tanto para Deus não voltar, eu olhava, me via verdadeiramente como a Bíblia diz, todos vai estar de veste branca, só que tem aquele, se for veste branca, ela tem que estar purificada em Deus. Se tiver algo de errado na vida do crente, que se diz ser cristão, as vestes não vai estar purificada, vai estar uma veste manchada. Aí, irmão, então foi assim, eu tive essa visão, e aí eu peguei e vi esperando esse sinal e tal, e aí até que aí eu vi aquele sinal e eu fiquei naquela ansiedade, naquela aflição, até que aquele homem que estava sentado naquele trono, naquela cadeira ali simbolizando Jesus, deu o sinal para os anjos. Naquele momento eu parei de pedir Deus misericórdia, para Deus não dar sinal para os anjos, e comecei a falar para mim, agora só Deus para me julgar dessa forma, só Deus para ter misericórdia de mim, me julgar do jeito que eu tô. E nisso eu acordei, eu acordei aflita, e foi um sonho. Eu despertei daquele sonho, aí a visão cumpriu.
Quando eu cheguei no ministério qual eu congregava, que eu fazia a contagem lá com os irmãos, quando eu cheguei lá teve um evento também, foi época de congresso. Quando eu cheguei lá, o tema da igreja, do evento, do congresso também, de círculo de oração das irmãs, na época, era bem isso aí, o tema Jesus está voltando, e tinha lá o homem sentado na cadeira, simbolizando Jesus, os anjos em volta, as nuvens, guardando o sinal. Aquilo eu me arrepiei toda, foi uma coisa assim, tão real, tão tremenda, eu fiquei impactada naquele momento, foi algo tremendo, irmão. E a partir desse dia, eu despertei mais pela graça e misericórdia de Deus. Uma certa vez eu estava indo para o outro ministério ao qual eu congregava, aí eu senti, falei com meu esposo, hoje não, hoje nós vamos na congregação pentecostal do Filho de Deus. E nisso que nós fomos, a primeira vez, e eu vim, fiquei, uni naquele ministério, a palavra de Deus tocou comigo, e nisso eu fui crescendo na graça, no conhecimento, e ainda estou pedindo a Deus mais graça, mais conhecimento para me aperfeiçoar mais. E nisso Jesus foi me moldando, me moldou nas vestes, o qual o tema da conversa aqui entre as irmãs. Eu vestia umas roupas muito justas, muito coladas, ainda que eu achava que estava decente, mas diante de Deus, não era uma veste que agradava ao Senhor, porque por mais decente estava, era uma veste bem ajustada no corpo, uma manguinha bem coladinha, sensual. E Jesus condena, né, a sensualidade da irmã, e mantém de ser uma irmã pura, decente, vestir como as antigas irmãs do passado. E nisso eu estou aqui para a graça e honra do Senhor. Peço a Deus que as irmãs que está aí, às vezes tem alguma dificuldade nessa área, ora a Deus, porque é de Deus a irmã vestir decente, comprido, como uma veste, que não marca o seu corpo, que cobre os seus joelhos, seu cotovelo, porque em mim assim, irmã, ainda que eu estou vestido decente, mas se eu fizer uma peça, uma veste, que eu vejo que ela está decente, mas está um pouquinho acima, eu sinto aquele incômodo, aquela falta. Então é assim, o Espírito Santo de Deus vai tocando e a gente vai aperfeiçoando na graça do Senhor. Vou passar a fala para a irmã Paula, pode dar continuidade de testemunho, e as irmãs, se tiver alguma dúvida, depois pode até entrar em contato com a gente pode estar dando mais outra orientação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu também, eu conheci a palavra, eu comecei a conhecer a palavra do Senhor Jesus quando eu vim. A doutrina, né, irmão? A doutrina, quando eu vim pra cá, para a igreja. A igreja. Mas antes da irmã vir aqui para a igreja pentecostal do Filho de Deus, a irmã já conhecia, assim, sobre Jesus, já ouviu falar, ia na igreja, sim? Não, eu não conhecia a verdade, não. Eu comecei a conhecer depois que eu vim pra cá. Mas antes... Você frequentava, né? Antes eu frequentava as igrejas, mas eu não tinha aquela firmeza, não. Eu me vestia também com roupas, né, coladas ali, e eu pensava que ali eu ia ser salva da maneira que eu estava, né? Mas não, né? Que, tipo assim, tem gente que acha que não tem a ver, né, irmãos? Tem muitos irmãos, muitas irmãs aí que, tipo assim, eles pensam, mas veste não vai levar ninguém pro céu, né, irmão? É certo que a veste em si não vai te levar pro céu, não é só as vestes, é um conjunto em si, né? Mas quem é do céu sabe se vestir, né, irmãos? Quem é do céu sabe que você não vai entrar no céu de qualquer maneira, né? Porque na Bíblia tem a passagem que chega a dizer, né? Naquele dia muitos procurarão entrar, mas não entrarão, quer dizer... Muitos que estão dentro da igreja estão procurando entrar, né, irmãos? Quem está ali na festa, como eu costumo dizer, no bar, né? Não está procurando entrar. Quem está procurando entrar é quem está dentro das congregações, né, irmãos? Então, não é da nossa forma, mas eu acho. Tem muita gente que tem esse negócio de acho. Não é o que nós achamos, irmãos, é o que a Bíblia diz. Existe uma Bíblia, né? E a palavra que está na Bíblia, né? Deveria ser pregado em todas as igrejas, mas os irmãos veem que cada um tem sua forma de interpretar, mas não é dessa forma, é de acordo com o Espírito Santo de Deus, né, fala, né, dá um discernimento. Pode prosseguir, Mana Paula. E aí, depois que eu comecei a vir para a igreja, aí eu comecei a conhecer a verdade, aí o Senhor foi me tocando, né, nas vestes, foi me tocando. Era difícil, Mana Paula, no começo, assim, as vestes? Não, na verdade não. Nas vestes não foi difícil não, né? Porque, né, irmãos, a nossa irmã Ana Paula, quando ela veio para a igreja, assim, a primeira vez,
tinha vaidade, né? Igual a maioria das mulheres tem, né? E às vezes, se a gente olhar assim, a gente pensa, não, aquela pessoa não vai ser tão fácil de converter por causa da vaidade, que às vezes tem um costume, né? Aí já tem aquele costume de mexer no cabelo, né? Mas quando Deus toca, né, irmãos? Deus convence, né? Deus faz a obra, né? É verdade. Mas hoje, graças a Deus, eu estou firme, né? Nos caminhos do Senhor. Estou fazendo o possível de eu caminhar. E estou aí, irmão. Graças a Deus, pela graça do Senhor, estou seguindo. Amém. A Semana Paula, né? Atualmente a professora das crianças aqui, né? Tem ajudado, né? Dando aconselhamento, pregação nos sábados, né? Escolinha para as crianças. Então, uma bênção nas mãos de Deus, né, irmãos? Nós agora vamos ouvir também a nossa irmã Elisete, né? Que vai relatar aí também as suas experiências, né? Que sirva para a edificação dos irmãos, das irmãs aí que nos escuta. E se tem as suas dúvidas, como a nossa irmã Maria da Ajuda falou, se querer, né, deixar a sua dúvida, a sua pergunta aí nos comentários, amém? A gente vai estar respondendo de acordo, não aquilo que nós achamos, né, mas de acordo à vontade de Deus, né? Como é o regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Elisete. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos, irmãs, porque eu congreguei muito tempo em outro ministério. Lá a gente está falando de doutrina, né, das vestes, desse assunto. Lá eu vestia a roupa colada, saia jeans. Para mim a roupa tinha que ser colada no meu corpo. Eu não gostava de roupa larga. É um dos looks que as pessoas mais adotam, né, irmã Elisete? E aí eu fiquei muitos anos mesmo, achando que eu estava certo. As brusinhas de manga, mas manga curta. Eu achava que estava tudo perfeito. Mas aí eu dou graças a Deus, que precisou eu passar por um processo, tive um problema de depressão muito sério. E aí eu sempre clamava a Deus e falava, meu Deus, eu não quero ficar desse jeito. Porque se eu partir desse mundo desse jeito, eu não vou ser salva. No fundo, o Espírito Santo de Deus me incomodava que não estava certo. Mas aí quando eu vim... Como o relato da irmã da Ajuda, né? Nossa irmã Elisete também sempre tem aquela, irmãos, de consciência, né, irmã Elisete? Sempre a gente tem aquela consciência, né? Aí eu clamava sempre a Deus, eu falava com Deus assim que eu tinha que tomar uma posição, que não tinha alguma coisa errada, que não estava certo, estava errado. Aí eu clamava a Deus, comecei a clamar a Deus, para Deus enviar uns anjos na minha casa. Aí eu nem estava tendo mais vontade de ir para aquele ministério que eu congregava, já tinha 11 anos que eu estava congregando lá. Depois que eu passei por esse processo de depressão, aí eu não quis mais ir para lá. Aí comecei a clamar a Deus, aí Deus enviou as irmãs daqui do Pentecostal, do Filho de Deus, na minha casa. Até eu espantei quando eles chegaram na minha casa, eu falei assim, vinha visitar a minha nora, que era a minha nora que ia nessa igreja, eu não vinha. Aí eu, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, eles falaram que ia lá me visitar. Eu fui e falei, tá bom. Aí depois eu lembrei, falei, eu estava clamando a Deus para que Deus mandasse uns anjos na minha casa e Deus enviou a irmã Miriam, a irmã Paula e a irmã da Ajuda. Aí eu vim para esse ministério, fiquei aqui no ministério. A roupa eu achava que eu nunca ia conseguir vestir. Como eu estava acostumada a vestir aquelas roupas coladas, eu achava que eu não conseguia vestir. Eu chegava a falar assim, eu não visto essas roupas, mas nós não mandamos em nós. A partir de que nós começamos a servir a Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo. E aqui na nossa cidade, irmãos, é uma cidade muito quente, né, irmã Elisete? E às vezes a pessoa olha assim pra gente, né, às vezes vê assim com a blusa, tampando o cotovelo, eles já acham que é uma loucura, né? Eles não conseguem compreender, irmãos, né? As pessoas ficam incomodadas mesmo, e não fica só no incômodo, não. Elas perguntam, questionam, né? Né, irmã Elisete? É verdade. Aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vim para esse ministério, comecei a usar as roupas. E hoje, eu não consigo mais ficar sem essas roupas. Aleluia. Graças a Deus. Hoje eu não consigo mais ficar sem essas roupas.
Às vezes eu não tinha roupa, mas Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Aleluia, Deus. Eu não tinha nada, eu tirei todas as minhas roupas do guarda-roupa, fiquei sem nada. Aí eu falava, misericórdia, Senhor, e agora o que eu vou vestir? Essas roupas eu não vou vestir mais. E aí Deus foi preparando para mim, a irmã Mira, Deus preparou, que ela me arrumou alguns vestidos, e Deus foi preparando, depois Deus preparou hoje. Para a honra e glória do Senhor, eu tenho essas roupas lá em casa. E eu não consigo mais ficar, às vezes, o menino fala comigo assim, amanhã, a senhora vai ficar, dorme com essas roupas, levanta com essas roupas. Eu falei, eu durmo com essas roupas e levanto com essas roupas. Graças a Deus, porque Deus é fiel nas nossas vidas. E Deus me libertou dos problemas da depressão, eu vivia tomando remédio, vivia dopada em cima da cama, tomando remédio. E eu agradeço a Deus, porque depois que eu vim para esse ministério, Deus fez essa obra na minha vida. Amém. Então, assim, irmãos, no caso, tem irmãos que às vezes falam assim, mas para mim, para a igreja do pastor Eduardo Santos, é uma igreja que é muito rígida, que tem muita doutrina. Para mim, usar uma blusa no meu cotovelo, eu só vou se for para a igreja, em casa eu não consigo, né, irmãos? Então, não é dessa forma, né? Quando você verdadeiramente se cede para Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a sua salvação em primeiro lugar, é o Espírito Santo que vai te convencer daquilo que você, às vezes, acha que você é incapaz, mas é Deus que vai te capacitar, te dar força. Mas tem um porém, você tem que querer, tá? Aí você vai andar na doutrina, a roupa que você vai para a igreja, você tem que ir com ela para a rua, você tem que dormir, entendendo, irmãos? Em termos assim, né, da compostura das vestes, né? Porque tem pessoas que falam assim, a roupa que eu vou na igreja, eu não vou no centro com ela, porque tem vergonha, né? Às vezes vai para a igreja com roupa, mas na rua não tem coragem, né, de vestir, porque tem vergonha ainda. Então ainda não houve o verdadeiro nascimento, né? Assim, irmão, e o inimigo fica tão furioso. Eu cheguei até a comentar uma vez na igreja, há muito tempo atrás, quando a gente anda verdadeiramente na doutrina de Deus, Jesus disse o quê? A santificação, ela tem de ser em corpo, alma e espírito. Jesus quer nosso corpo, alma e espírito. E as vestes, elas é importante, tão importante que quando eu vi que eu estava andando na doutrina, eu estava me esforçando para mim estar ali, vestindo decentemente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o mandamento. Sempre que eu procurava fazer uma roupa, uma veste na doutrina, sempre acontecia algo. Para misericórdia, eu fazia um vestido, às vezes o vestido bonzinho acontecia alguma coisa, um rasgo, uma pinguinha de água sanitária sem eu perceber, caía. E não era normal, era a fúria do inimigo. Sempre as roupas davam um problema, né, irmã da Júlia? Sempre dava um probleminha, algo Teve assim uma certa vez que a irmã comentou que tinha feito um vestido, né, e acho que o vestido rasgou, sem mais sem menos, com pouco tempo de uso, né? Pouco tempo. Então, aí eu passei, eu vi que não era algo normal, era a fúria do inimigo. Até comentei na igreja, algumas irmãs viram, verdadeiramente é algo que o inimigo fica furioso. Quando a gente esforça para servir, obedecer a Deus no corpo, na alma, no espírito, o corpo é a matéria, aquilo que a pessoa vai ver. E a conhecereis a verdade liberta. E a verdade, ela tem que ser vista, ela tem que ser exposta. A gente vê através daquilo que está exposto. Então, a doutrina do Senhor tem que estar na vida da irmã, no corpo, o coração. A mudança vem de dentro para fora. Se por dentro está purificado, essa doutrina vai aparecer por fora. É aí que o inimigo fica mais furioso ainda de ver que a irmã está vencendo, está lutando e está conseguindo. Que a Bíblia fala, o enfeite delas não seja no seu exterior, né, irmãos? Mas, né, nós temos que nos portar com decência, com pudor, com modestia, né? Na simplicidade, né, de um traje honesto, né, diante do Senhor Jesus Cristo, né. Tem muitas pessoas, muitas irmãs que acham que a beleza da mulher em si se consiste em se enfeitar, se adornar com muitas coisas, mas não, irmãs, né. Uma mulher, ela tem a sua beleza natural, pode ser uma mulher culta, né, uma serva de Deus santa, né, ter a sua beleza no seu interior, né, e isso não vem de enfeites, de adornos, né? Mas vem da pureza do seu coração, que reflete por fora uma verdadeira serva do Senhor. Amém, irmãos? Então, assim, Deus Jesus abençoe a todos os irmãos, né? E fica aí, tá bom, irmãos? Na fé, no Senhor Jesus Cristo. A doutrina, os ensinamentos são esses, né?
Se os irmãos têm dúvida, tem aí o pastor Eduardo Santos, né? O regulamento está aí já na plataforma do YouTube, né? Então é isso aí, irmãos, perseverar, né, na palavra de Deus, na sã doutrina do Senhor. Jesus está voltando, né? Jesus falou lá em Apocalipse: oxalá que foras frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, é momento de muitos que estão aí em dúvida, né? Às vezes fica com dó de lançar uma roupa fora, fica com aquela dó e Deus nunca provê mais, né? Então, lança fora aquilo que não é de Deus. Quando você abre mão, Deus vai prover para você coisas melhores. Amém, irmãos? Então, assim, ficam firmes, Jesus está voltando, já estamos nos tempos finais, nas etapas finais, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos os irmãos. Quem vos despede, a sua irmã em Cristo, Miriam. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, aqui quem despede, vocês ficam com Deus. Que Deus abençoe. E vamos, se algumas tiver dificuldade, é difícil mesmo, às vezes é um pouco dificultoso, mas a gente clama a Deus e pede a Deus que o Espírito Santo de Deus é que vai nos ensinando e vai nos dando vitória, para que cada dia a gente não pode desistir. Nós temos que, se nós desistir, é pior. Então, nós temos que confiar em Deus e perseverar. O caminho é esse, né? Porque o caminho é a verdade, é esse. Glória a Deus. Fica com Deus, que Deus abençoe cada um que estiver ouvindo. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem se despede é a irmã Ana Paula. E a paz do Senhor, irmãos, aqui é a Maria da Ajuda que despede.